Bom dia, meu querido. Deus abençoe a tua vida com muita alegria, com o coração cheio de paz, de amor por Jesus, que eu estou aqui mais uma vez para compartilhar contigo a palavra dele, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glórias, pois, a ele eternamente. Amém. Nós estamos seguindo a nossa leitura bíblica anual. Hoje, dia 5 de dezembro de 2022, nós estamos lendo a carta de Paulo aos Gálatas. Nós estamos nos capítulos 4 a 6. Eu quero destacar aqui o que mais me chamou a atenção na leitura deste ano. E o que mais me chamou a atenção é o papel fundamental do Espírito Santo na vida do seguidor de Jesus, na vida do discípulo de Jesus. Sem o Espírito Santo, a vida do discípulo não funciona. Não tem como vivermos a proposta do cristianismo, a proposta do reino de Deus, sem uma conexão íntima com o Espírito Santo, sem a presença, sem o enchimento por dentro e o revestimento por fora do Espírito Santo de Deus em nossa vida. E nesses capítulos 4 a 6 de Gálatas, foi isso que me destacou. Normalmente, se você que está me ouvindo vem de uma vivência carismática, de uma vivência pentecostal, seja evangélica ou carismática, sendo católico, uma vivência de exercício dos dons espirituais, normalmente quando se fala em Espírito Santo na nossa vida, a gente logo associa essa questão dos carismas, dos dons do Espírito Santo. Esse é um aspecto importante, é um aspecto relevante da vivência e da experiência cristã. Mas aqui no livro de Gálatas, Paulo vai muito além dessa questão somente dos carismas ou dos dons espirituais. Ele mostra o papel do Espírito Santo em muito mais questões fundamentais à vida do seguidor de Cristo. Esse papel insubstituível do Espírito Santo eu quero destacar aqui em alguns textos. O primeiro que eu quero ler para você é Gálatas capítulo 4, versículos 1 a 6, que diz assim: Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere do escravo, posto que é ele senhor de tudo. Mas está sob tutores e curadores até o tempo predeterminado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho que clama Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus. Glória a Deus. Então aqui nesse texto Paulo mostra a diferença entre dois regimes de relacionamento com Deus. O regime da lei, baseado nas regras, dos 10 mandamentos e dos derivados dele, as ordenanças e tudo aquilo que era ritualístico no Velho Testamento. Esse era o regime antigo. E o regime novo, instituído por Jesus Cristo, que é o da graça, onde o Espírito Santo é que vem habitar em nós e nos conceder poder, graça e favor de Deus para cumprirmos as demandas da vida cristã, da proposta do cristianismo. E a Bíblia diz que Deus resgatou os que estavam debaixo da lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Então nós recebemos essa adoção de filhos, nós somos incluídos na família de Deus, E porque nós somos filhos, Deus enviou ao nosso coração o Espírito de seu Filho. Pense um pouquinho na preciosidade dessa afirmação. O mesmo Espírito Santo que habita em Cristo, que habita no coração de Cristo, habita no nosso coração, quando nós somos incluídos nessa família eterna de Deus. Nós recebemos o mesmo Espírito que clama dentro do nosso espírito, Abba, Pai, Paizinho,
Pai querido, né? Mudamos o regime de relacionamento. Nós não temos apenas Deus como Senhor, como Salvador, como governador da nossa vida, como Rei. Ele é tudo isso, mas Ele é fundamentalmente Pai. Amém? Ele é nosso Pai. E nós podemos chegar aos seus pés com essa postura de filhos perante o Pai. Podemos nos aproximar com essa intimidade, com essa ousadia, porque recebemos o Espírito de Cristo, o Espírito Santo de Jesus Cristo está em nós e nós podemos clamar Pai. Veja que aqui Paulo fala de várias coisas importantes na vida do discípulo. Ele fala de filiação, mudamos o status do relacionamento com Deus, deixamos de ser apenas criaturas e nos tornamos filhos e filhas de Deus. Ele fala dessa identidade, vocês são filhos. É uma identidade, é uma condição que Deus nos conduziu a ela. Nós somos filhos de Deus. Fala de herança. Se somos filhos, também somos herdeiros. Aleluia. Fala de comunhão, que clama Abba Pai. E fala dessa presença preciosa e maravilhosa do Espírito Santo conosco. Então, a ação do Espírito Santo de nos tornar filhos de Deus e nos proporcionar acesso a todas essas bênçãos, a toda essa riqueza, está aqui nesse trecho. Segundo ponto que me chamou a atenção, também sobre o Espírito Santo, está lá no capítulo 4, nos versículos 21 a 31. Esse texto é um pouquinho mais comprido, eu não vou ler ele todo, mas em resumo ele fala de duas filiações, né? Que Abraão teve filhos da escrava, chamada Agar, e teve filhos da livre, chamada Sara. E aí Paulo compara Agar com o Monte Sinai e com a lei. E Sara compara com Jerusalém, a Jerusalém celestial, que é eterna, que, como eu falei, muda o regime de relacionamento com Deus. Não somos mais escravos, não somos mais obrigados a servilmente estar debaixo da lei a ferro e fogo, sem receber salvação, sem receber graça. Mas nós somos filhos da Jerusalém celestial, como Paulo diz aqui. Aqui é lá de cima, do céu, que é livre, e nós somos herdeiros dessa Jerusalém livre, celestial em nossa vida. Então, assim também nós, com o Espírito Santo de Deus, né, porque somos filhos dessa Jerusalém livre, nós recebemos o Espírito Santo em nossa vida. Somos filhos não da escrava, mas sim da livre, né? Então, porque o filho da escrava nasceu segundo a carne, segundo a vontade do homem, mas o filho de Sara, o filho da Jerusalém celestial, que somos nós, nascidos em Cristo, nós nascemos da água e do Espírito. Por isso nós temos essa herança de liberdade em Cristo Jesus. Aleluia! Nós somos livres em Cristo, livres da obrigação do pecado, livres da condenação do pecado, livres da culpa do pecado. Né? Somos livres em Cristo, por meio do Espírito Santo. Aleluia! Então, liberdade, essa é a nossa herança. A nossa santificação ela não depende de regras escritas, mas da ação do Espírito Santo dentro de nós. Né? Ezequiel ele profetizou sobre essa nova aliança, em que Deus tiraria o coração de pedra dos seus filhos e colocaria um coração de carne, né? Um coração humano, sensível, onde nesse coração ele escreveria as suas leis. Né? Então nós não temos uma cartilha escrita, gráfica, impressa, mas nós temos a palavra de Deus impressa em nosso coração. E ela é que norteia e governa a nossa vida. As nossas escolhas, decisões, nosso falar, sentir, pensar e agir. É assim que nós andamos como filhos e filhas de Deus. Um outro trecho que fala dessa ação do Espírito Santo está lá em Gálatas 5, versículos 4 a 6, que diz assim: De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaístes. Porque nós, pelo Espírito,
aguardamos a esperança da justiça, que provém da fé. Porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Então, é pelo Espírito que vem a justiça em nossa vida. Ele nos dá poder para vivermos em santidade. Nós, pelo Espírito Santo, aguardamos a esperança da justiça, né? Então, como eu falei no começo, não tem como vivermos a realidade, a proposta do cristianismo sem a unção, a presença, o mover, o governo do Espírito Santo em nossa vida, né? Mas como Paulo mesmo ensina lá em Romanos 8, nós recebemos esse poder, Espírito Santo, que vivifica os nossos corpos mortais, para que a gente possa viver uma vida de justiça diante de Deus, né? Então, e aí Paulo, ele fala aqui também no versículo 13 desse mesmo capítulo: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor. Então, não é porque não existe uma cartilha escrita, né? Uma regra, né, ali consolidada, vamos dizer assim, como existia no Velho Testamento, não é porque não tem isso que nós vamos viver de qualquer jeito, dando ocasião, dando lugar, dando expressão à natureza humana carnal. Mas pelo contrário, que a gente seja servo uns dos outros pelo amor, né? Se tem uma coisa que faz a gente crucificar a carne, é o serviço, é esse espírito, essa atitude de serviço, essa disposição de serviço. Isso realmente faz a gente manter a carne, a natureza humana carnal, em sujeição, né? À palavra de Deus, ao Espírito de Deus, à vontade de Deus, né? Então, que a gente possa usar dessa liberdade para, primeiro, vivermos nessa liberdade, né? Nessa não obrigação de repetir os mesmos erros de sempre, né? E segundo, para levarmos outras pessoas a experimentarem essa liberdade em Cristo Jesus. Então, é importante essa ação do Espírito Santo em nossa vida. E aí Paulo chega em Gálatas 5, 16 a 18, o texto tão conhecido, onde ele fala assim: digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Então aqui Paulo, ele aponta, né? Ele converge para essa ordenança que é assim o ápice da argumentação de toda a carta de Gálatas. Andai no Espírito. Ande no Espírito, ande debaixo do governo do Espírito. Mova-se, né, debaixo do governo do Espírito, e você jamais vai satisfazer a vontade da sua natureza humana carnal, né? Então esse é um exercício diário, essa é a prática do tomar dia após dia a cruz, né? A cruz é lugar de morte. Morte de quê? Do que não presta, né? A natureza humana carnal. Então ela precisa ser entregue à morte todos os dias, para que assim a gente ande no Espírito, corresponda às demandas do Espírito. Você vai acertar sempre? Eu vou acertar sempre? Com certeza não. Mas é aquilo que João fala: se pecarmos, temos um advogado junto ao Pai. Então cabe a nós, constrangidos e guiados pelo esse mesmo Espírito Santo, nos arrepender aos pés do Senhor Jesus, sermos restaurados, limpos, né? Novamente empoderados com seu Espírito Santo e seguir a nossa caminhada, né? Eu tenho certeza que a prática disso vai fazer com que eu e você, a gente erre menos na nossa caminhada, né? O pecado vai deixar de ser uma prática e vai se tornar um acidente, né? Algo esporádico, eventual, não planejado, né, em nossa vida. Então, andai no Espírito. Esse é o ápice dessa carta. O estilo de vida do discípulo é esse: movido, envolvido, motivado,
submisso ao Espírito Santo. Pense um pouquinho nessas palavras: movido, envolvido, motivado, submisso ao Espírito Santo. É assim que o seguidor de Jesus deve andar. E aí, com isso, queridos, a gente para analisar a nossa vida, né? Será que nós temos andado assim? Será que as nossas palavras, pensamentos, ações e reações têm refletido esse governo do Espírito Santo? Eu respondo por mim, né? E cada um de nós responde por si a essa pergunta diante do Senhor. Então, que a gente possa levar isso para o nosso dia a dia mesmo, andar no Espírito, né? Andar no Espírito, ou seja, viver 24 horas, 7 dias por semana, debaixo desse governo precioso do Espírito Santo de Deus. Aleluia. A carne milita contra o Espírito. Enquanto você estiver nesse corpo físico aqui, né? Enquanto você estiver nessa dimensão terrena, essa luta ela vai continuar. A carne não vai parar de brigar contra o Espírito Santo de Deus, né? E o Espírito Santo de Deus não é que ele vai brigar, mas ele vai insistir contigo, né, em governar a tua vida sempre, 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 com a sua persuasão mansa, suave, constante e firme, né? Ele vai te constranger a dia após dia, dobrar o teu ser diante dele, né? Então a carne milita contra o espírito. É uma batalha diária, onde nós temos que tomar a decisão de fazer valer a obra da cruz. Crucificar o nosso velho homem e assumir essa identidade e esse Espírito Santo de Deus em nossa vida. Deixá-lo de fato fluir por meio de nós. Cristo em vós é a esperança da glória. Amém? Não temos outra esperança. Se não vivermos por Cristo, a nossa vida não vai ser plena, não vai ter plenitude, não vai ter expressão e diferença no reino espiritual. Nós precisamos viver Cristo cada dia em nossa vida. Então, se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Nós obedecemos a Deus não por causa de uma cartilha, mas porque o Espírito Santo, como nós falamos, o Espírito do Filho de Deus, que clama Abba Pai, é porque esse Espírito Santo está dentro de nós. Por isso que o Espírito do seu Filho, o Espírito de Cristo, tem prazer, tem alegria em agradar ao Pai. Então, se Ele está governando a nossa vida, nós também seremos levados a isso, a agradar a Deus e ter alegria nisso. Aleluia. Então, aí Paulo dá aquela clássica lista, né, para facilitar o nosso entendimento. É uma lista, como se diz, exemplificativa, mas não terminativa, de obras da carne, que são conhecidas, né? Não tem nada desconhecido aqui. Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas. Veja que essa lista, apesar de não ser terminativa, né, ela traz coisas de toda a ordem, de ordem moral, de ordem pessoal, de ordem emocional, de ordem relacional, né, de ordem espiritual também, né? Então veja que as obras da carne, elas se manifestam em múltiplas dimensões da vida do ser humano, né? Mas independente se é pelo corpo, pela alma, pelo espírito, pelos relacionamentos, são sempre direções contrárias à santidade, contrárias à vontade de Deus, contrárias ao bem, contrárias à paz, contrárias ao amor genuíno do Senhor, as obras da carne. Não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. E aí Paulo, em contraposição a isso, também coloca uma lista exemplificativa e não terminativa do fruto do Espírito. Fruto no singular, porque é um conjunto, né? É um resultado da ação do Espírito Santo em nossa vida que precisa ser produzido em harmonia, né? Todos esses aspectos. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, ou seja, ânimo longo, tem a ver com resiliência, tem a ver com paciência, né?
benignidade, ou seja, bondade, né? Aí, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, né? Contra essas coisas não há lei. Então veja que tudo isso, né, são resultados do Espírito Santo em nossa vida, quando nós praticamos esse andar no Espírito. À medida que você vai praticando esse andar no Espírito, esse fruto, esse resultado vai crescendo, transparecendo, transbordando na sua vida. É um conjunto, sim, mas é óbvio, é claro que pode ser que um se manifeste mais, outro um pouco menos, né? E aí cabe a nós, na direção, no discernimento do Senhor, buscarmos esse crescimento harmônico desse resultado do trabalho do Espírito Santo em nós. Contra essas coisas não há lei, como nós falamos na mensagem sobre 1 Coríntios 13. Quem ama não erra, né? Você nunca vai estar errado por amar, mas entenda esse amor como o amor de 1 Coríntios 13, que nós colocamos lá, né? Contra o amor não há lei, né? Então, quem ama, ele não tem limitação de amarras, de cadeias, de oposição maligna nenhuma, né? O amor, ele é livre, né? Ele é livre espiritualmente, por natureza. O amor genuíno, não confunda com o conceito popular de amor, né? Tô falando do amor de 1 Coríntios 13. Ele é livre, né? Então a gente não tem impedimento, não vai ter barreira para quem pratica, para quem produz o resultado do Espírito Santo, o fruto do Espírito Santo em sua vida. Amém, querido? Então, essas coisas me chamaram muita atenção. Paulo disse: vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Ele disse: você vive, tua vida é resultado da ação do Espírito Santo, é coerente que o seu andar, seu dia a dia, seja segundo o Espírito Santo. Ou seja, a experiência espiritual com Cristo não ficou só na salvação, lá no dia em que você converteu-se a Cristo, né? Ela continua na sua trajetória e na sua caminhada. E é como o Salomão diz em Provérbios: a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Então a vontade de Deus é que todos nós cheguemos a esse dia perfeito, onde o sol, a luz, brilha plenamente em nossa vida, em todas as áreas, e não há nada em trevas, né, em nossa vida. Então, que a gente possa vivenciar isso cada vez mais, esse andar no Espírito, sabendo que somos filhos, que somos herdeiros, que temos uma identidade, né, e uma herança em Cristo Jesus. Sabemos que fomos chamados à liberdade, mas que essa liberdade não nos dá aval para vivermos com a carne sem governo, né? Pelo contrário, nós somos livres de uma regra escrita, porque agora em nosso coração está impressa a palavra de Deus, que é a nossa regra de fé e de prática, né? Então nós somos livres nesse sentido. E aí nós recebemos graça de Deus para cumprir as demandas do reino. A carne milita contra o espírito. Essa briga não vai terminar enquanto você estiver nesse corpo físico. Mas se você é guiado pelo espírito, você não está debaixo dessa lei restritiva, mas você está submisso à lei do espírito e da vida, como disse Paulo lá em Romanos 8, né? Então, queridos, andai no espírito e jamais você vai satisfazer as vontades toscas da sua natureza humana carnal. Essa é a mensagem que me destacou na leitura de hoje. E eu creio que ela é muito importante para a nossa vida. Eu não quero aqui tecer nenhum comparativo com nada, cada um sabe de si, mas o fato é que, na média geral, pelos frutos que a gente tem visto, né, nos que se chamam filhos e filhas de Deus, a gente precisa mergulhar muito, muito, muito no Espírito Santo para manifestar esse fruto como igreja, né, no coletivo, na expressão coletiva. Mas isso acontece a partir de cada tijolinho dessa obra, que somos nós, eu e você individualmente. Cada vez que a gente mergulha em Deus e submete ao Espírito Santo, mais e mais a gente vai manifestar esse fruto
na nossa geração. Essa é a vontade de Deus para a sua igreja hoje. Eu creio nisso. Amém? Vamos orar? Obrigado, meu Deus e meu Pai, por essa palavra tão esclarecedora e tão rica, Senhor, da tua palavra que tu deste por meio do teu servo Paulo ali para aquela igreja, Senhor. Ó Deus, e mesmo tendo sido escrita há quase 2000 anos, parece que foi escrita hoje para nós, porque faz todo sentido e traz toda a instrução e edificação que nós, hoje, 2022, precisamos adotar em nossa vida cada vez mais. E eu te peço que esse mesmo Espírito que inspirou o apóstolo lá, que gerou essa igreja naquela época, esteja se movendo no meio de nós, gerando essa identidade, clamando, Abba, Pai, dentro dos nossos corações, nos dando essa convicção dessa identidade de filhos e filhas de Deus. Que assim a gente possa manifestar Jesus, Cristo em nós, esperança da glória, em nossa geração, em nossas cidades, em nosso país, nos países de fora que têm acompanhado, Senhor, estas mensagens, que o teu reino se estabeleça e cresça mais e mais em nossas vidas. Assim nós oramos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Amém, querido. Obrigado por ter partilhado esses minutos aqui comigo. Se você ainda não assinou o canal, se inscreva lá, ative o seu sininho e passe a receber as mensagens que toda semana a gente tem colocado aqui. Acompanhe a leitura bíblica anual da semana, que está aí na descrição do vídeo. Adote esse hábito saudável, precioso de meditação na palavra e de busca do Senhor diária. Amém? Que o Senhor te abençoe, te guarde, cada vez mais te inspire, te encha do Espírito Santo e que você seja luz.